Oi, o Bolsonaro botou para fora do seu partido, o PSL, o deputado Alexandre Frota, que falou mal dele, disse que o governo dele era nota 4 e ainda votou, absteve de votar depois de fazer uma grande campanha pela reforma da Previdência. E aí o DEM e o PSDB disputaram o Alexandre Frota como se estivessem disputando Rui Barbosa, como se estivessem disputando Pinheiro Machado. Pois é, não é. Agora, eu devo até reconhecer que o Alexandre Frota não foi dos piores deputados nessa legislatura, ao contrário. Agora, o Alexandre Frota parece que ressuscitou no PSDB e no DEM os seus mais delirantes sonhos de conquista do poder. Porque ele foi recebido no PSDB, elogiou o Rodrigo Maia se desbolhou em lágrimas, chorou, feito vaca velha. Aliás, ele costuma chorar muito, né? Ele chorou na reforma da Previdência, porque ele foi apontado como o pai do filho do governo, que era a reforma da Previdência. Mas tudo bem, no meio desse chororô, o presidente da Câmara anunciou uma coisa que eu vou ler para você aqui. Ele disse o seguinte: estamos cada vez mais próximos e mais fortes. E não tenha dúvida, o fim das coligações vai nos levar à necessidade de uma reorganização partidária, onde o Brasil voltará a ter 3, 4, 5 partidos fortes, e um desses será, certamente, uma forte possibilidade de termos o DEM e o PSDB como a mesma força e o mesmo partido de representação. Isso não é nenhuma novidade. O DEM e o PSDB já ficaram juntos em muitas eleições e ficaram juntos na última eleição, perderam feio. Aliás, o PSDB deu o maior vexame eleitoral de sua história. Enquanto que Lula, mesmo tendo roubado o Brasil e levado o Brasil à crise, levou seu poste, Fernando Haddad, à disputa no segundo turno, o Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, ex-candidato a presidente que perdeu para o próprio Lula, teve um desempenho insignificante, ridículo. O DEM é um partido tão forte, que primeiro o Rodrigo Maia não é o chefão do DEM. O chefão do DEM é o neto do Antônio Carlos Magalhães. O Antônio Carlos Magalhães, neto, prefeito de Salvador. E o DEM é tão forte que na Bahia, terra de Antônio Carlos, terra do neto, cuja capital é Salvador, que o neto da qual o neto é o prefeito, não teve nem uma perspectiva de enfrentar o governador petista Rui Costa e o PT com toda a sua decadência e o Jacques Wagner acossado de todo lado pelo Lava Jato e pelo combate à corrupção, ganharam a eleição com o pé nas costas e o neto nem teve a coragem de disputar, nem teve assim, o descortinho de apresentar-se como uma força política. Então, essa ilusão, esse sonho de uma noite de verão, isso aqui não tem sentido no Brasil de hoje. Será que eles não lembram da última eleição? Será que não lembram da eleição municipal anterior a esta, que vai ser disputada agora? Será que eles não lembram que nem candidato a prefeito de grandes cidades eles têm com chance de vitória? O prefeito de São Paulo é do PSDB, o Bruno Covas, mas o prefeito de São Paulo, com uma administração muito fraquinha e sem nenhuma força eleitoral, não conseguirá sequer comparecer assim como um grande candidato à reeleição. Tanto é que a líder do governo no Congresso, a Joyce Hasselmann, se apresenta como uma possível candidata a prefeita de São Paulo, com um eventual apoio de João Dória. E o João Dória é o governador de São Paulo, mas vai ter grande dificuldade de derrotar Márcio França, que vai ser o candidato do PSB e que tem tudo para ter o apoio do PT no segundo turno. Então a realidade eleitoral do Brasil hoje é outra. A realidade eleitoral do Brasil é, se o Bolsonaro conseguir fazer um governo com um mínimo de recuperação econômica, o que ele não conseguiu até agora, o que
mesmo a aprovação da reforma da Previdência não significa um grande marco no sentido da recomposição da economia e do fim do desemprego. Por quê? Eu já disse aqui várias vezes, é urgente, é essencial a reforma da Previdência. Vai ser aprovada lá para outubro, beleza, ótimo. Os investidores do mundo passarão a olhar o Brasil melhor, mas isso não significa recuperação da economia. Não significa sair desse buraco imenso em que o PT, seus aliados e o PSDB, que é o único opositor da história que se aliou e até recebeu propina por isso, não conseguiram deixar o Brasil nesse miserê. Então, essa farsa, essa brincadeira em que o Alexandre Frota foi guindado à condição do herói da restauração do PSDB e do DEM, não vai ter um efeito. Tanto é que o Alexandre Frota, nesse candidato a prefeito, ele se candidatou, ele está apoiando as pretensões da Joyce. Bom, esse aqui é um recado para dizer que a sucessão presidencial em 2022 está entre o Bolsonaro, se ele tiver juízo, fizer medidas econômicas saudáveis, o Brasil se recuperar, e ele tiver juízo de abandonar essa história de redes sociais e trabalhar para valer representando todos os brasileiros. Se o juiz Sérgio Moro não cometer a estupidez de ficar nesse governo até o fim, levando pancada do Bolsonaro e depois recolhendo beijos dele públicos, quem sabe o ministro da Justiça, Sérgio Moro, pode vir a ser um candidato forte, porque toda essa fantasia maluca que parte do Supremo Tribunal Federal e o tal do Intercept Brasil, do Glenn Greenwald, fizeram, não atingiram em nada o prestígio popular do Moro. Bom, deixando esse delírio político para lá, até atrapalhado pelo fato de que o PSDB de São Paulo já mandou nesta terça-feira ao Diretório Nacional do partido um pedido para a expulsão do deputado federal Aécio Neves. A Executiva Estadual aprovou o documento por unanimidade na noite da última segunda, mas até agora, até isso acontecer, o PSDB estava esperando que o Aécio Neves, que nem coragem de se candidatar a senador teve, renunciasse, ou pedisse licença, ou fizesse qualquer coisa que evitasse deles expulsá-lo, porque eles não querem expulsar ninguém. Não expulsaram nem o Eduardo Azeredo, que está preso por corrupção, e que é a maior prova de que o PSDB abraçou a corrupção não para combatê-la, mas para amá-la de verdade. Pois bem, então vamos esperar para ver essas consequências, mas não há nenhuma perspectiva de, mesmo com a expulsão de Aécio Neves, o PSDB vir a ser respeitado como um partido que possa resolver o problema que está para ser resolvido e que o povo quer, que é o combate à corrupção e ao crime organizado, representados ainda pelo Moro, apesar do Bolsonaro ter dado vários pontapés para desmoralizá-lo também, junto com o Intercept, e para fazer com que esses programas não sejam aprovados, e sim que seja aprovado com alguns vetinhos, né, o tal do lei contra o abuso de autoridade. Pois bem, enquanto está rolando aí as perspectivas de 2020, vem a eleição de 2022 com tudo, quando o BNDES divulgou que o apresentador Luciano Huck e o governador de São Paulo, João Dória, participaram de uma despesa de 1 bilhão e 900 milhões de reais do BNDES, que é um banco para desenvolvimento, que é um banco público, para comprar jatinhos. São 134 empresas que tomaram empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para comprar jatinhos executivos fabricados pela Embraer. As varejistas Lojas Americanas e Riachuelo, holdings de famílias de empresários, como os Moreira Salles, os Klein, da Casa Bahia, também estão na relação. Não são ilegalidades. Cantora Cláudia Leite, isso não é ilegal, mas não pega bem numa campanha, né? Eu fiquei feliz, inclusive, eu quero contar a vocês, que eu me referi a esse assunto no artigo que eu publiquei no blog do Estadão, que se chama A Super Tele do Lula Quebrou, e o pessoal do Antagonista, que eu leio sempre, que eu acompanho, citou alguns trechos, uns 3 ou 4 parágrafos
desse meu artigo, portanto, recomendando a leitura dele. Mas eu vou um pouquinho à frente, né? O IUP da Tijuca, o Tijuquiup, para agradar o Bolsonaro, publicou a lista dos milionários que foram beneficiados pelo BNDES a taxas de juros abaixo do mercado para comprar jatos. Uma autêntica... Seria lava-jato ou voa-jato, né? O BNDES informou que essa linha de empresários foi criada em 2009 a taxas subsidiadas e que custou ao banco 693 milhões de reais. Depois, esse valor foi melhorado, né, ou piorado para 1.900. É um absurdo usar os recursos do trabalhador para dar a milionários para comprarem aviões. O absurdo é ainda maior porque esses financiamentos foram a taxas subsidiadas. Eu falei sobre isso aqui ontem e falei dessa forma também no meu comentário na Rádio Eldorado, segunda a sexta, das 7h30 às 8 da manhã. O BNDES age como se fosse um Robin Hood, às avessas, um embordo. Mas como não somos bobos, essa caixa preta só foi aberta porque pegou dois fortes prováveis candidatos a substituir Bolsonaro na presidência do país em 2022, João Dória e Luciano Huck. Um dia antes, o Luciano Huck fez uma crítica ao Bolsonaro que eu repito aqui. Esse governo foi eleito de maneira democrática, mas eu não acredito que a gente está vivendo o primeiro capítulo da renovação. Para mim, estamos vivendo o último capítulo do que não deu certo. Mas ele vai passar a campanha todinha, se ele resolver deixar o emprego dele na Globo para ser candidato, explicando a história do jatinho. É legal, mas eu quero ver explicar na campanha, né? Dinheiro do trabalhador, dinheiro do BNDES é dinheiro do trabalhador. Essa caixa preta foi aberta a jato, né? Se o Huck tivesse feito um elogio, alguém aqui aposta 1 centavo de que essa caixa preta continuaria fechada ou não apareceria de jeito nenhum, ou não levantaria voo? Será que o Iuponaro só vai abrir a caixa para benefícios políticos eleitorais ao patrão? E por que não se abre essa caixa preta de verdade? E outra pergunta, onde anda Fabrício Queiroz? Direto ao assunto, em Té, e só a verdade nos salvará.